Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Mateus 9, versículo 27. Mateus 9, 27. O título da mensagem é A Cura de 2 Cegos. Agora você vai perceber que o que menos importa aqui é a cura deles. Você vai observar aqui que o ensinamento que Deus vai nos trazer hoje é coisa profunda, que vai fazer toda a diferença na vida daquele que crê. Amém? 9:27, a cura de 2 cegos. Acompanha comigo aí, por favor. Diz assim, ó: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então Jesus passou por um lugar, e naquele lugar tinham homens que precisavam de ajuda. Quer dizer, aonde é que você vai encontrar hoje alguém que não precisa de ajuda? No mundo. Se você sair na rua aqui agora, você vai encontrar alguém que precisa de ajuda? Vai. Seja um mendigo que precisa de comer, seja alguém que está doente e precisa de uma ajuda médica. Quando você chega lá na porta da sua casa, será que na vizinhança tem alguém que precisa de ajuda? De vez em quando você escuta lá na casa do vizinho quebrando tudo lá, briga, confusão. É a casa precisando de quê? De ajuda, a família precisando de ajuda. Aí você vai para o seu local de trabalho, eventualmente alguém chega lá e comenta um problema no casamento, um problema sentimental, ou um problema financeiro. Então, se você observar ao nosso redor, existem muitas pessoas que precisam de quê? De ajuda. Eu acho que todo mundo precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Aqueles 2 homens cegos, eles tomaram uma atitude. Foram atrás de Jesus. O primeiro passo que a pessoa que reconhece que precisa de ajuda, o primeiro passo que ela deve dar é procurar a quem? A Deus. Ainda não é o que Deus quer falar conosco não, mas é importante você entender isso. Aqueles 2 homens entenderam que precisavam de ajuda, reconheceram que precisavam de ajuda e foram atrás de quem? De Jesus, de Deus. Continua comigo, por favor. Tendo Jesus entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Olha a pergunta que Jesus fez para os cegos: vocês realmente acreditam que eu posso te ajudar? Esse é o ponto da mensagem principal. Não adianta só a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Não adianta só a pessoa ir até Deus, ir atrás de Jesus. Dentro dela, dentro do coração dela, verdadeiramente, ela precisa acreditar que Deus pode fazer aquilo. Lembra? O mundo natural e o quê? O espiritual.
Lembra do exemplo que eu dei do homem lá, o paralítico do tanque de Betesda? Tinha quanto tempo que ele estava ali deitado? 38 anos. Você já pensou nisso? Muito tempo ou pouco tempo? Muito ou pouco? Será que eu e você ficaríamos ali 38 anos esperando? Será que eu e você ficaríamos ali 38 anos acreditando que um dia iria se levantar dali e iria andar? Será? Mundo o quê? Mundo natural é o mundo onde muitos de nós estamos. Um mundo de dúvidas. Quantas vezes a gente ora pedindo a Deus alguma coisa, mas em contrapartida a gente já começa a traçar o plano B. Estou orando pedindo a Deus isso aqui, porém, já estou me preparando nesse outro aqui, porque se aqui não der certo, se aqui não acontecer, eu já tenho uma alternativa. Quantos de nós temos vivido assim? Temos vivido no mundo natural, temos vivido na incredulidade. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Quando a pessoa crê, quando ela tem a certeza dentro dela, ela não tem um plano B. Ela não para pensar. Lembra do exemplo que eu dei aqui? Quando acontece alguma coisa e você assim, sem pensar, tem uma reação para se livrar daquele problema, para se livrar daquela situação, sem pensar. É assim a pessoa que crê de verdade, ela não tem um plano B. Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham um plano B quando foram para a fornalha? Nós vamos para a fornalha, se não der certo, gente. Daniel tinha um plano B quando foi para a cova dos leões? Não existe. Na vida de quem crê de verdade não pode existir um plano B. É o plano A, e o plano A tem que dar certo. Tem que dar certo. Não que Deus seja obrigado, eu estou falando de dentro de nós, o quanto nós cremos, acreditamos em Deus, temos certeza daquilo. O paralítico do tanque de Betesda, ele não tinha um plano B, tanto é que o plano A dele era ficar ali até o dia que ele fosse o quê? Curado. Se você analisar comigo, presta bastante atenção. Aquele homem ficou 38 anos naquele lugar. Ele não saiu dali. Por que ele não saiu? Porque podia acontecer do anjo vir para mover as águas e ele ter dado uma saidinha. Perdeu a bênção. Então ele ficou ali, ele não tinha plano B. Ele tinha certeza dentro dele que aquela vitória ia o quê? Ia chegar. Ia acontecer. Aí eu vou dentro da Bíblia. Imagina o Davi. Você acha que o Davi foi com plano B para enfrentar o Golias? Não tinha plano B. Entrar num campo de batalha, onde um tinha que sair vivo e o outro tinha que sair o quê? Morto. Um soldado de 3,5 metros de altura contra um rapaz de 1,60 m. O de 3,5 era guerreiro, soldado, forte, preparado. E o menino lá era pastor de ovelha, fraquinho, muzenguinho, magrelo. Qual que era o plano B? Ficar correndo o tempo inteiro até o gigante cansar? Ele vai cansar,
Na hora que ele cansar, eu dou um chute nele, ele cai. Não tinha plano B. Tanto é que Davi, quando entrou naquele campo de batalha, ameaça ele e fala assim: eu sou algum cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau e com pedra? Davi olha para ele e fala: ainda hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos e eu vou cortar sua cabeça. Davi tinha certeza que de alguma forma Deus ia fazer aquele gigante cair. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje é um culto profético. Aí você pega na hora de profetizar e começa: ah, Senhor, abre a porta lá de emprego. Ah, Senhor, cura aquela enfermidade. Ah, Senhor, eu profetizo que a minha casa vai ser uma bênção. Ah, meu Deus, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Mas às vezes dentro de você está pensando assim: eu estou profetizando tudo isso, mas se não der certo assim, eu faço desse outro jeito aqui. Sabe qual é a probabilidade de dar certo? A resposta de Deus na sua vida é 0. Porque Deus não opera onde existe dúvida. Aonde existe dúvida, não existe milagre. Quando Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos dentro do barco, Pedro olhou e falou assim: é um fantasma. Os discípulos gritaram: é um fantasma. Jesus falou: não, sou eu. Presta atenção, hein? Jesus falou: não, sou eu. Aí Pedro disse: se é o Senhor, manda eu andar também. Jesus falou: vem. Quando Jesus falou vem, ele já logo, ele não parou para pensar que aquilo ali era o quê? Humanamente falando, aquilo ali era o quê? Era impossível. Ele não parou para pensar. Quando Jesus falou vem, ele pulou do barco e ele começou a andar. Só que teve uma hora que ele fez o quê? Fez o quê? Ele parou para pensar. Esse é o problema. Quando parou para pensar, falou assim: rapaz, esse vento forte, essas ondas aqui em cima de mim, vou segurar em quem? Estou no meio do mar. Afundou. Toda vez que você para pensar, você afunda. Porque você sai do espiritual e você entra onde? No natural. Você começa a dizer: mas como é que isso vai acontecer? Qual foi o dia que Deus explicou como ia acontecer? Nunca. A Bíblia fala que da mesma forma que você não sabe como se formam os ossos de uma criança no ventre de uma mulher grávida, assim também ninguém sabe como se formam, como se fazem as obras de Deus. Então Jesus olha para aqueles 2 cegos e pergunta para eles assim: vocês acreditam que eu posso curar vocês? Você já pensou se Jesus fizesse essa pergunta para você aqui hoje? Quer dizer, Jesus está fazendo. Ele está usando essa pregação para fazer essa pergunta para você. O que você acabou de profetizar, agora há pouco aqui, Jesus está perguntando para você agora, para a sua alma: você acredita que eu posso fazer isso na sua vida? Você acredita que eu posso transformar essa situação? Jesus está perguntando para a sua alma agora. Você acredita? Aí Jesus perguntou para os 2 cegos. Aí o que eles responderam? Eles responderam igual vocês agora. O que eles responderam? O que eles responderam? Sim, Senhor. Como é que vai dizer que não acredita? Todo mundo aqui agora também respondeu, né? Que acredita, que Ele pode fazer, não é? Sim, Senhor. Versículo 29. Então toma posse agora. Agora é para mudar toda a história da sua vida a partir desse momento. Esse versículo aqui, ó. Então lhes tocou os olhos, dizendo:
O que Jesus disse para eles? Faça-se-vos conforme a sua fé, a vossa fé. Vocês não acreditam que eu posso fazer? Então ótimo, aconteça com você conforme você acredita. Se dentro de você verdadeiramente existe a certeza que aquilo que você profetizou vai acontecer, então, meu irmão, pode comprar uma caixa de foguete e preparar para soltar eles. Porque se você acredita dentro de você, vai acontecer, queira o inimigo ou não, queiram os invejosos ou não, queira a ciência ou não. O que você profetizou, se você acredita de verdade, vai acontecer. Eu me lembro de Josué, no meio da batalha, estava escurecendo, o número de soldados dele era menor, o número dos inimigos era maior, mas enquanto tivesse de dia eles venciam porque eles tinham mais habilidade. Ele falou: não pode escurecer. Ele olha para o sol e fala: sol, para onde você está? E tu, lua, fica onde você está também. Nem o sol se mexe e nem a lua se mexe, até essa batalha terminar. E o sol parou ou não parou? Ou você não acredita que o sol parou? Aí tem gente que fala: deixa eu pensar. Tem gente que pensa demais. Lembra de Jesus chamando os discípulos dele? Como é que era? Passava assim, olhava: ô, larga tudo que você está fazendo aí e vem me seguir. Tinha gente que largava tudo e ia seguir quem? Jesus. Estão na história aí, ó. Vão ser lembrados até o último dia desse mundo. E os que ficavam pensando? Teve um que Jesus chamou e falou assim: ah, Senhor, deixa eu ir lá sepultar meus pais primeiro. Mas quem disse que os pais dele tinham morrido? Aonde está escrito que os pais dele tinham morrido? Não tinha não. Ele estava querendo dizer assim, ó: meus pais ainda vão envelhecer, eu vou cuidar deles, aí o dia que eles morrer, aí eu vou sepultar eles, aí eu vou seguir o Senhor. Eu posso dar tantos exemplos para você, de pessoas que deixaram de ser instrumentos nas mãos de Deus, porque pararam para pensar: como que isso vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai acontecer? Será mesmo? Ah, mas deixa eu ter aqui uma outra alternativa, um plano B. Ó, estou montando esse comércio aqui, mas qualquer coisa aqui, eu já estou pensando aqui, já vou entregar uns currículos ali. Porque se não der certo aqui, né, Deus, eu estou orando para o Senhor abençoar, mas se Deus não vai abençoar assim, porque Deus não tem que provar nada para nós. Tudo que Deus faz é na sua infinita misericórdia. Eu estou aprendendo com você aqui hoje a ser abençoado. Quando você abre a boca para profetizar, você não sabe o tamanho da força que isso tem. Você não sabe o que acontece ao seu redor quando você abre a boca e profetiza. Então, se você verdadeiramente crê que aquilo vai acontecer, não tem nada nesse mundo que possa o quê? Impedir. Absolutamente nada que possa impedir a sua vitória. Amém? O que Jesus falou com os cegos? Faça-se-vos conforme a vossa fé. O que é fé? Fé é o quê? Certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Olha Jesus falando para os cegos: aconteça com vocês conforme a certeza que está no seu coração. Você já pensou se o cego não tivesse certeza de nada ali, tivesse só pedido a benção? Igual tem um monte de gente que vem na igreja e só pede a benção, mas ele não tem aquela certeza que vai receber. Tinha acontecido o quê? Nada. Mas bispo Paulo, era Jesus que tinha tocado nos olhos deles. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta. Deus está ensinando para mim e para você: tudo é possível ao que crê. Não é tudo é possível ao membro da igreja. Não é tudo é possível ao frequentador da igreja. Não é tudo é possível ao que lê a Bíblia. É tudo é possível ao que crê. Jesus pergunta para a sua alma aqui agora: você acredita que Ele pode materializar o que você profetizou? Porque se você acredita, isso vai acontecer. E Deus vai ser glorificado através da sua vitória. Quem entendeu a mensagem? A mensagem de hoje é essa. Amém? Fica de pé no seu lugar.